Boa noite a todos. Que Jesus, dentro da sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos sustente, que nós possamos, através dessas reflexões, nos, nos fortalecer e que esse momento também seja para fortalecer a nossa família, o nosso lar, para a gente, assim, se conduzir da melhor maneira possível. Então, hoje, nós vamos ler aqui o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos buscar aqui agora a explicação de Kardec sobre essa passagem. Eu vou ler a passagem e a gente vai ler o pensamento de Kardec a respeito deste assunto. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Então, Kardec vem explicar para nós essa passagem do Evangelho. E ele começa assim: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem a esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhe a obscuridade, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. E aí, Claudinha, o que é que você pode, o que é que você entendeu? Como a gente tinha falado semana passada, né? Na questão da luz, né? A gente, de repente, ser luz para as outras pessoas, né? Ser o exemplo, a luz ilumina. Então, que nós temos que iluminar. E aqui agora veio o meu pensamento, a questão de que, muitas vezes, a pessoa, ela quer te iluminar, mas você não está preparada para receber aquela irradiação, vou falar assim. E aí, você tem que escutar, né? Mas você tem que se preparar para ver se aquela luz faz significado, tem significado para você. Faz sentido?
Faz. Porque aí, no caso, você está buscando a postura como aquele que está recebendo, né? Uhum. É aquela coisa. Só que, mas a questão da gente oferecer. Aqui, pelo que eu entendi de Kardec, a primeira coisa que ele faz é mostrar, assim, de certa forma, um contraponto sobre a passagem de Jesus. Né? Como ele falou, ele não falava tudo. E aí, depois, ele vem explicando a questão do porquê que a gente não deve falar tudo. A gente tem que esperar o momento da pessoa buscar. E eu fiquei pensando aqui no seguinte aspecto, porque a gente tem uma ansiedade muito grande, quando a gente conhece algo, a gente tem uma ansiedade muito grande de passar para o outro. E a gente vai ver, observando, que essa necessidade que a gente tem, que o outro faça aquilo que a gente deseja, é uma necessidade nossa e não do outro. Porque a doutrina espírita, aqui Kardec já confirma isso, a questão de esperar o momento de cada um de buscar. E não a gente querer forçar a barra. Porque quando eu quero forçar a barra com alguém, na verdade eu estou forçando a minha barra. Eu estou fazendo para mim e não para o outro. E às vezes é difícil. A gente vê que a necessidade é minha e não do outro, né? Sim. Não, igual Jesus não falou buscai a mim, né? E muitas vezes a gente está querendo passar, é isso que você falou, está querendo passar o que a gente sabe, né? Mas a pessoa, se ela não estiver preparada, ela não vai te escutar. Mas ao mesmo tempo vai me. Aí, como se diz, aí vai satisfazer a mim. Eu fiz a minha parte. Mas não é o certo a gente tentar fazer a nossa parte? Porque às vezes a pessoa nem sabe que existe essa possibilidade. Pois é, dona, é isso aqui que Kardec trouxe para a gente refletir. Porque Jesus mesmo, ele não falava tudo para todos. Aqui na passagem do Evangelho, ele fala, só para vocês é que eu falo, porque para os outros não vai adiantar. É. Então, a gente pensando, a questão é o seguinte, eu tenho que esperar o outro chegar até mim para poder pedir. É isso que faz a gente pensar, porque Jesus ele não saiu oferecendo a cura para ninguém. Eram as Não, pessoas que vinham até ele. mas ele oferecia a palavra dele. Não, ele ia, quem quisesse que vinha atrás dele. Sim. Ele Mas não ia alguém atrás de deve ter ninguém. chego para essa pessoa e falado: olha, tem o Messias, tem aquele tal de Jesus que está curando. Alguém deve ter falado para as outras pessoas chegarem até Jesus. Eu não acredito que a gente obrigue as pessoas a acreditarem naquilo que a gente acredita, mas que a gente tem que, pelo menos, dar a oportunidade das pessoas conhecerem o Evangelho. Eu acho que A questão. não é obrigar. Espera só um minutinho, que parece que eu vou ter que ligar minha. Minha bateria está acabando aqui. Só um minutinho, rapidinho. Pode Tá, conversando aí. tá.
Então, aqui eu fico nessa dúvida, porque não acender a luz embaixo. Quer dizer, a gente não tem que ficar de lanterna na mão, mas a gente tem que dar a oportunidade das pessoas conhecerem. Pois é, Rosana. Aí que é o detalhe da passagem. É, É a forma que nós vamos entender. Por quê? É quando Kardec traz aqui que ele não falava para todos, ele tinha um grupo sim. seleto que ele explicava o que ele estava falando. Então, nos faz pensar que não é todo mundo que a gente tem que falar todas as coisas. Tem coisas que a gente tem que deixar cada um fazer a sua descoberta. Né? Sim, Cláudia. Não, é isso que eu ia te falar. É que a pessoa, ela tem que buscar, né? E enquanto ela não está preparada para esta busca, não adianta ninguém falar nada com ela, né? Ela vai ouvir aqui, vai ouvir ali, aí vai chegar um ponto que, com o tempo, ela vai estar mais madura, pegou um pouquinho aqui de um pouquinho de outro, ela vai buscar. Mas, normalmente, se ela não estiver preparada, ela não vai buscar o evangelho, não vai buscar nada. Vai ficar no mundinho dela ali. Pois aí a gente vai entender quando ele fala aqui que eles ouvem, eles escutam com os ouvidos, como se diz, ouvireis com os ouvidos e não escutareis, olharei com os vossos olhos e não vereis. Então, Todo sentido, né? isso aqui está lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 10 a 15. E a gente, porque mexe com a nossa crença, mexe, porque a gente acha que doutrinando as pessoas, porque a doutrinação, ela não leva à transformação. Porque a doutrinação, ela faz eu seguir um padrão. E eu seguindo esse padrão, eu entro quase no piloto automático. Eu levo para o automatismo. Então, é aquela coisa, não, eu tenho que fazer isso. Mas só que eu não estou presente ali naquilo que eu estou fazendo. Não tem sentido para mim, porque a minha alma não está ali. Né? Sim. Não, e é igual você falou no início aí. Quando a gente tem um pouco de conhecimento, a gente quer passar esse conhecimento, né? É essa ideia de que eu quero ser luz, eu quero mostrar para outra pessoa, eu quero ajudar, coisa assim. Mas não vai adiantar nada se a pessoa não estiver preparada. Mas quando a gente está nesse ponto de já entender, de ter um pouquinho de conhecimento, a gente quer transmitir, a natureza nossa querer transmitir o conhecimento que a gente aprendeu. E aí você vai ver que tem gente que já está lá na sua frente, e tem gente que não sabe nada. Pois é, mas aí você trouxe um ponto muito importante, porque várias doutrinas, elas nos trazem que a forma de pregar o evangelho, várias filosofias, é através da nossa vivência. Né? Não através da nossa fala, mas sim através da nossa vivência. Quando tem aquele ditado que fala que as palavras, o exemplo arrasta. Né? Então, porque, na verdade, essa necessidade minha, ela é minha, não é do outro.
Então, eu vou fazer aquilo ali para desencargo de consciência, para aliviar minha culpa, para aliviar minhas, como se diz, viver consciente de todas as atitudes que a gente está fazendo é muito doloroso, porque a gente vai descobrindo que muitas vezes a gente está achando que está fazendo para o outro, mas a gente está fazendo para a gente mesmo. E muitas vezes a gente acha que está enganando os outros, mas a gente está enganando a gente mesmo. Então, é aquela coisa. Por isso que o autoconhecimento é uma coisa, assim, bem complicada. Porque dentro do nosso nível de evolução, a gente se acha esperto. Mas só que no final das contas a gente não é nada. Porque nós que pensa que não, a gente dá de cá, um momento da vida, a gente vai ter o despertar. Tem um livro que chama Eustáquio, e só um minutinho, Eustáquio, 500 anos, acho que é esse o nome desse livro. Ele vai dentro de um processo das reencarnações, vai contando as reencarnações dele, 500 anos para ele conseguir mudar uma coisa. Então, essa compreensão que a gente tem que ter, né? E a mesma coisa, a Ivone, a história da Ivone. A Ivone, ela foi 3 encarnações, ela cometeu o mesmo equívoco. Pela quarta, você falou assim, agora você vai ser provada. E você vai lembrar das suas vidas, das consequências que teve a sua atitude, para ver se isso te dá força para você não cometer o mesmo erro. Então, ela lembrava de todas as vidas dela, de todos os erros dela, para que ela não teve o véu do esquecimento. Tanto é que ela fala que ela viveu 84 anos. O livro, um dos últimos livros que ela escreveu, se não me engano, é o Recordações da Mediunidade, ela diz que ela nunca teve um momento de alegria na vida dela. Porque ela lembrava tudo. E ela sentia, ela era classificada como médium positivo, né? Ela traz esse termo lá. Ela sentia no próprio corpo dela as coisas todas. Então, ela sofreu muito, 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 porque ela sabia que se ela fizesse aquela atitude, o que esperava ela, né? Então, essa questão. Sim, Rose, pode falar. Então, eu estou me lembrando aqui, deixa eu colocar meu rosto aqui, né, gente? Tá me lembrando aqui, fazendo uma analogia entre o que a Cláudia passou e a Rosana. Eu acredito, sim, totalmente no que a Rosana falou, que como ninguém tem bola de cristal, acho que às vezes a gente dá um toque ou dividir um pouco do nosso conhecimento ou do que a gente busca, sempre vai estar agregando, né? E quando a Cláudia falou, a pessoa ela só vai entender quando ela quiser, realmente, de fato, eu concordo. Mas, assim, ao mesmo tempo que você disse, a pessoa escuta ali, escuta colar, quer dizer, está escutando de alguém. Então, contradiz um pouco a palavra quando diz, a gente não vai dizer, mas alguém vai dizer. Então, o fato é, através de alguém, entra o que a Rosana falou, alguém vai dizer. Então, se a gente tiver oportunidade, por que não? Mas que é no momento que a gente quiser, isso é fato. E em várias palestras que a gente já viu aí, né, na Fraternidade Mundo Luz, como na Amigos Fraternos, em outras, eu esqueci o nome do palestrante agora, diversas vezes ele já contou esse caso de pessoas que esteve ali à frente, era a cara da fraternidade, era a cara do estudo, era a cara da fraternidade, era a cara do local, era a cara do ambiente. Mas ficou 6 anos, 8 anos, 10 anos, a pessoa não buscava o estudo, não buscava palestra, não buscava uma série de coisas. Então, para a gente não entrar na parte do julgamento, a pessoa realmente só busca quando ela quer.
olha essa pessoa que ele citou no caso, né? Ele não citou nome, mas ficou 8, 10 anos, se eu não me engano, e todo mundo que ia nesse lugar já procurava a pessoa, que a pessoa virou tipo um cartão visita do local. Mas o que realmente a pessoa aprendeu? Então, isso é bem particular mesmo, é bem no momento que a pessoa é tocada, né? Que a gente seja aí o pontinho de luz, de divisão de conhecimento, mas é bem quando a pessoa quer mesmo, sabe? Então, é só porque me fez lembrar dessa palestra que eu pude presenciar ele citando sobre isso umas 2 ou 3 vezes. Mas aí faz uma analogia entre os dois pontos do que cabe a nós, né? O que cabe a nós? Nos conhecer e procurar ver o nosso momento, né? E jamais o julgamento. É bem mais ou menos isso. Temos mais um participante aqui hoje com nós aqui na mesa, Nicolas. Obrigada, é só isso mesmo. Sim, Rosana. É o Luiz que quer falar. Boa noite a todos. Essa questão, né, de a gente, muitas vezes, levar a informação ao irmão que nós encontramos, é mais ou menos aquilo que faz um professor, né? O professor, ele vai, explica o material, a matéria, né? Alguns conseguem entender, outros não, alguns levam a coisa na brincadeira e tal. Acho que aquele exemplo que nós temos no Evangelho, de que algumas sementes foram jogadas na pedra, outras no espinheiro e outras em terra fértil, elas foram jogadas, né? Agora, não floresceram na rocha, não floresceram no espinheiro, mas floresceram na terra boa. O nosso papel como espíritas, né, nós devemos comentar assim com o irmão que não tem conhecimento, mostrando para ele o outro lado das coisas, né? Se ele vai, né, aproveitar o que nós estamos falando, é o caso da terra fértil. Se ele não vai, nós não perdemos tempo, nós fizemos uma boa ação de levar a ele uma informação que poderá ajudá-lo no futuro. Nosso papel é realmente levar, né, o nosso conhecimento àqueles que ainda não têm. Esse é o meu pensamento. Essa, Luiz, é como se diz, a doutrina espírita, ela nos dá essa oportunidade da gente construir a nossa verdade, o nosso pensamento, né? Ela dá essa liberdade. Mas, a partir do momento que a doutrina espírita ela não é a favor do proselitismo, a gente vai ver isso lá na introdução do Livro dos Espíritos, aí a gente fica pensando, né? É como se diz, cada um tem a liberdade de fazer aquilo que acha que deve ser feito, né? Mas a doutrina espírita, pelo menos lá na introdução do Livro dos Espíritos, ela vai nos mostrar que, para você ser espírita, você tem que ter um estudo sério da doutrina. Você tem que conhecer, como se diz, começar da base, começar do livro do que é Espiritismo, depois Livro dos Espíritos, e ter esse estudo continuado da doutrina espírita. E lá na introdução também, ele diz que não precisa ter estudo, não precisa ter, só ter a cabeça aberta, né, a mente aberta para as coisas novas que a doutrina iria trazer. E a gente vai ver também, aí o que acontece? Por isso que aqui no Brasil as coisas mudaram um pouco, porque foi aqui no Brasil que a doutrina espírita se transformou em uma religião. Ela era, assim, na Europa, lá onde, quando ela surgiu, ela era considerada como uma filosofia de vida, igual qualquer outra filosofia de vida. Aqui no Brasil, que transformou nessa questão da religião,
aonde que a gente, principalmente através da psicografia, né, de Chico Xavier, de Emmanuel, que a gente trouxe esse viés religioso para a doutrina espírita, deu essa contribuição, né? Então, como se diz, o Kardec fala aqui uma coisa, e a gente também pode contradizer Kardec. E não, o Kardec pensa assim, eu penso assim, né? Por quê? Quando se abre uma casa espírita, o pensamento da gente é fazer essa verdade florescer, né? Então, é aquela coisa dos contrapontos que a gente escuta, que a gente tem que estar preparado. Porque tem pessoas que elas não querem saber de doutrina espírita. Hoje nós estamos numa liberdade maior, mas no passado ainda tem preconceito da doutrina espírita, tem muito ainda, né? Mas já diminuiu bastante. Então, tem certas pessoas que a gente falar que é espírita, ela já olha para você diferente. Então, sabe, é igual no caso, eu vou citar um exemplo, tem uma pessoa do meu meio que ela chegou para mim e falou comigo, não converse comigo nada sobre espiritismo, porque eu não tenho interesse de saber. Então, eu respeito. Né? Então, a coisa eu quero convencê-la, mostrar isso. Ela foi clara para mim. Não conversa com esse assunto comigo, porque eu não quero. E através dela eu já aprendi. Falei, opa, deixa eu ir devagar. Porque ela teve, por ser mais, assim, ter mais intimidade comigo, ela teve essa liberdade. Mas o estranho também pode também me encascar também e eu ficar todo sem graça. Né? Então, Kardec aqui, ele mostra essas coisas para a gente, né? Sim, Cláudia. Mas isso aí é qualquer religião, né? Se é de uma religião, vem um outro evangélico, por exemplo. Eu já vi muitas pessoas que descobriram, né, na religião evangélica, esse aflorar, né, de descobrir o Deus e tudo assim, e quer passar para todo mundo, e eles ficam falando na sua cabeça que aquilo irrita, né? Tem muita gente que é assim, mas é porque é o que a gente falou desde o início. A pessoa que descobre, ela fica tão em êxtase, né, por ter descoberto aquilo ali, que ela quer transmitir. E às vezes ela fica sendo inconveniente. Não tem aqueles, né, o pessoal da Testemunho de Jeová, que eles levam muito a sério a questão e de levar o evangelho a toda parte? As pessoas não gostam de recebê-los. Eles estão fazendo o que eles acreditam. Eu respeito muito a questão deles estar realizando realmente aquilo que eles acreditam. Eles estão levando e querendo, como se diz, levando a verdade a todos. E, às vezes, as pessoas maltratam, fazem falta de educação. Tem uma rua aqui que tem uma casa que a pessoa colocou uma placa. Não atendo testemunhas de Jeová. Favor não bater. Então, a gente corre esse risco também nessa nossa ansiedade da gente de estar divulgando. Né? É como se diz, cada um faz aquilo que acredita. E pronto, está tudo bem. É isso que a gente tem que essa parte aqui, Sr. Luiz, é para a gente conversar e colocar os nossos pontos de vista, né? E essa liberdade que a gente tem que ter de falar aquilo que a gente acredita, né? De qualquer maneira, né, eu tenho, assim, por ato de fazer as coisas, por exemplo, aos sábados chegam as pessoas lá na fraternidade, muitas vezes não conheciam a doutrina, vem lá por um motivo qualquer e começam a conversar com a gente, né?
e a gente expõe para ela como é que funcionam as coisas todas. Algumas voltam, né, até ficam na campanha do quilo, e outras realmente não fazem. Mas isso faz parte de todo segmento, né? Todo segmento. Não, mas aqui, se uma pessoa vai numa casa espírita, é para escutar espiritismo. Não sei. Então, dentro da casa espírita, é obrigação nossa, porque O vai lá problema, quem quer. o problema é que as pessoas vão à casa espírita, em geral, para ouvir um parente que faleceu, né, uma mensagem, né? Então, saem até um tanto assim, aborrecidos, porque não era bem aquilo que queriam. Outros vão com dificuldades gerais, tomam passe e no dia seguinte acham que vai tudo mudar. Não é. A coisa não funciona assim, não é verdade? Então, a gente tem que, com muita paciência, conversar, explicar e tentar encaminhá-los. A nossa função lá como, vamos dizer, entre aspas, doutrinadores, não é bem o termo, a gente tem que explicar como é que funciona, como é que Acolhedores. acolhedores, né, as leituras. Eu acho que o caminho é esse, não é verdade? Muitos Não, acabam. dentro da casa espírita, Sr. Luiz, nós temos que divulgar a doutrina. Nós estamos falando do nosso comportamento Fora da casa fora da espírita. casa espírita. Igual no caso, se uma pessoa se adentra à casa espírita, é o nosso dever e obrigação de falar de doutrina espírita. Porque ela já fez um movimento para ir lá. Eu, por exemplo, quando as pessoas começam a falar a respeito de religião, a primeira coisa que eu faço, eu falo, eu sou espírita. Muitas pessoas não têm essa vontade de expor. Para mim, isso é muito natural. Mas é como você falou, às vezes nos olham de maneira diferente. Uhum. Mas eu já escutei uma outra coisa. Teve uma pessoa que chegou para mim, nós estávamos num grupo grande de mulheres. Eu me apresentei e todos que se apresentaram falaram qual era a sua religião. Eu me apresentei, falei que eu era espírita. A pessoa olhou para minha cara e falou assim: nossa, você é espírita, mas você é tão boazinha. Tipo assim, como que você pode ser espírita se você faz tanta coisa de caridade? Sabe? Não encaixa, né? É como se diz, as experiências nossas de cada dia. Ué. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é a questão seguinte, que a nossa postura, que a gente se esforce para que a gente possa viver aquilo que a gente acredita. Agora, no mundo externo, a gente tem que se comportar de acordo com as circunstâncias. Agora, não é obrigar ninguém a acreditar no que a gente acredita. Mas se uma pessoa ela se adentra à casa espírita, ela tem que escutar de doutrina espírita. Porque ela foi lá. Então, se ela foi, independente do que levou ela lá, mas o que ela vai encontrar lá é falar da espiritualidade, da vida imortal, da reencarnação. É o nosso dever, sabe, Sr. Luiz? É o nosso dever ali. Não é, mas aqui, eu entendi. não é a gente sair doutrinando os outros pela rua, mas se vai lá, aproveitar a chance. Sim, Rose? Eu entendi o que o seu Luiz quis dizer, não é? Ele não quis dizer nesse sentido que você entendeu, não. O sentido que ele quis dizer muitos vão ali dentro, no momento para ser acolhido, ou para o yoga, por exemplo, né? Um exemplo. Ou vai por uma outra dúvida. Não é que a pessoa adentrou ali porque já sabe que é uma fraternidade espírita. Aproveita-se o momento e acaba tendo esse diálogo, que ele acaba acolhendo a pessoa, conversando, aproveita-se o momento e fala. E dá-se essa luz, e joga-se essa semente. É isso que ele quis dizer. Se foi o que eu entendi bem, que é o que eu vejo que acontece muito lá.
com alguns até mesmo que já falou comigo, falou, eu vim aqui, eu sou do yoga, mas eu conversei com aquele senhor que estava aqui uma vez, foi até o seu Luiz mesmo, e eu não sabia como é que exatamente era que era, não. Aqui é a Fraternidade Espírita, mas eu não sabia, não. Que bom que me esclareceu os pontos. Aquela Mari que está ausente, ela disse que foi através do seu Luiz que deu até mais ânimo a ela a te conhecer. Então, eu acho que pelo que ele disse, eu entendi, foi isso. Não é exatamente, eu estou indo, que é uma casa espírita. Ele aproveitou-se o momento que a pessoa adentrou e conversando, ele jogou a semente, sabe? Mas é igual no caso. É importante as pessoas que estão frequentando, isso já é ponto de vista da Noêmia. É importante as pessoas que estão frequentando o ambiente saber de que se trata ali, o objetivo da casa, qual que é a proposta, o que é realizado ali. Então, eu acho isso muito importante, porque senão o que acontece? Ah, não vou falar, não. Se está ali, tem que deixar muito claro aqui uma casa espírita que empresta o espaço para que seja feita uma atividade. É a mesma coisa do bazar, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso muito, das pessoas ficarem claro do ambiente que elas estão usufruindo, né? Porque a casa ela se formou dentro do objetivo da divulgação da doutrina espírita, e não para prestação de serviço. Pelo menos eu acho, né? O propósito ali é falar da imortalidade da alma, falar da vida imortal. Agora, as pessoas lá, elas têm que tomar consciência. Aqui é um centro espírita. Nós aqui acreditamos nos espíritos. Nós aqui acreditamos na reencarnação. Temos as palestras, temos isso, temos aquilo, mas aqui é uma casa espírita. Isso no bazar, isso em tudo enquanto há que for fazer. Eu acho muito importante, porque as pessoas, elas não param para pensar sobre o espaço que está usando, o objetivo, né? Não, estou aqui fechada no meu mundinho, aqui vim fazer, nem sabe que lá é uma casa espírita. Mas falei demais, desculpa, viu, gente? Sim, Rosana, nem vai dar para me falar do Livro dos Espíritos hoje, que eu já falei demais. Tem um outro aspecto também que eu vejo, né? Que nós, de maneira geral, a gente leva essa informação às pessoas que vão até a nossa casa, como você falou, né? O trabalho que é feito de angariar, né, novos tarefeiros e tal, são os exemplos que a gente leva, né? A gente sempre cita nas palestras a questão da campanha do quilo, que é uma das tarefas nobres da casa, onde a gente auxilia a nós, a pessoa que doa e a pessoa que recebe a cesta. E aos espíritos que estão acompanhando também. E aos espíritos. Então, é uma situação, né, que a gente tem conhecimento. E as pessoas, quando entendem esse processo, elas começam a se modificar, inclusive começam a doar o seu tempo em relação a isso. Nós, das casas espíritas, temos uma desvantagem, porque espírita, para as pessoas de maneira geral, é macumbeiro. Sabe? Então, isso traz assim, uma certa dificuldade Pejorativo. para muitas pessoas entenderem a mensagem da gente. Quando ficam conhecendo a casa, as palestras, modificam os pensamentos, entendeu? Isso é importante, porque nós temos essa peja, né? Como é que é? Essa questão de que espírita não é faz coisa faz ruim. coisa ruim, faz trabalho. Porque na França já começou lá, né? Quando eles vendiam os médiums como se fosse uma profissão. Mas nos Estados Unidos viu, dona Rosana? Ainda é? Estados Unidos, sim. Oi. Tanto é que existe a profissão de doador de bioenergia.
é regulamentada a profissão de doador de bioenergia, que é no caso do Pássio. Ó, Sim, é regulamentada essa profissão. eu não vou me oferecer, não, obrigado. Mas é bem interessante. E essa função de doador de bioenergia, ela foi classificada porque, a partir do momento que um pesquisador, que agora eu não lembro o nome dele, Anete Guimarães, que traz essa informação, ele resolveu fazer um teste. Então, ele pegou animais doentes e pegou pessoas, cada uma religiosa, uma de uma religião, outra de outra, um ateu, e pegou várias pessoas. E pedia às pessoas para fazer alguma coisa para aquele animal curar. E ele foi observando a diferença da cura dos animais. E realmente teve um resultado positivo através dessa questão da imposição de mãos nos animais. Então, ele foi perguntar a cada um como que ele fazia. A um falou, não, eu coloco a mão, faço oração, peço a Jesus. O outro, eu peço a lá e tal. E aí, na hora que chegou do ateu, perguntou para ele assim, e aí, o que você fez? Porque o animal dele foi um dos primeiros que curaram. O que você fez? Ele falou, eu não fiz nada, só virei aqui e falei, você dá um jeito de sarar. Então, ele chegou à conclusão que não depende de fé, não depende de crença, não depende de nada. E sim, simplesmente a pessoa que veio doar energia. Então, foi aonde que regulamentou a questão. É um pesquisador, essa pesquisa durou muito tempo. Ele chegou à conclusão que a gente pode doar a nossa energia, não precisa de religião, não precisa de crença, não precisa de nada. Então, aonde que tem a profissão de doador de bioenergia. Muito legal, né? É ótimo. Então, eu creio que hoje o culto foi bem interessante, trouxe bastante reflexão, trouxe muita coisa para a gente pensar, né? A respeito da questão da doutrina espírita e do evangelho. Porque aí a gente vai ver que Kardec ele veio trazer isso mesmo, a gente matutar sobre as passagens. Não é aceitar as coisas assim, isso é pronto. É a gente filosofar sobre o que está escrito no Evangelho. E a gente vai ver que ele sempre traz um contraponto. O que está lá, depois ele esclarece. Mostra para a gente um novo entendimento. Né? Você faz a prece final para nós, Cláudio? Aí o Livro dos Espíritos, semana que vem nós iremos fazer a questão da escala espírita, a questão 100, que a gente irá fazer. Hoje eu acabei me envolvendo demais no estudo do Evangelho. Então, vamos agradecer, né, por este momento, de estarmos aqui reunidos, de trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, que assim seja. Que assim seja, né? Que a gente tenha coragem de se renovar todos os dias. Da semana que vem, se Deus quiser. Assim seja. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite, com Deus. Boa noite.